Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui no canal Desnudes sobre AIDS. Uma pergunta que chegou pra gente é: o que causa a AIDS? Então, a gente tem que lembrar que a AIDS é uma doença viral causada pelo vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus até ele tem um similar aí para os gatos, né? Então ele também pode estar relacionado a uma infecção para animais domésticos. Por isso que a gente tem que vacinar, né? Tem que tomar bastante cuidado com os gatinhos que tem o FIV, que também é o vírus da imunodeficiência felina. Esse vírus HIV, ele é um vírus muito assim interessante do ponto de vista biológico. Por quê? Porque ele é um vírus envelopado. O que significa isso? Que quando esse vírus que infectar os linfócitos T, que são células do nosso sistema imune, quando esse vírus entrar e ele se reproduzir em grande quantidade, ele vai estourar, ele vai lisar a célula. E quando ocasionar a lise da célula, o HIV ele rouba um pedacinho da membrana plasmática e se reveste com essa envelope. E aí ele acaba sendo assim, digamos assim, menos detectável pelo próprio sistema imunológico. Então ele dribla o nosso sistema imune. Então é um vírus bem interessante. E ele também é um vírus de RNA, mas ele tem a capacidade de transformar o seu RNA em DNA. Então ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que transforma o RNA dele em DNA. Então é um vírus com propriedades, com características muito únicas. E aí vem a outra pergunta: por que ainda não há uma vacina para a AIDS? E justamente hoje, com os avanços da tecnologia, da biotecnologia, as pesquisas científicas, a gente já está tendo aí algumas luzes no fim do túnel. Então, já estão sendo estudadas vacinas para o HIV. Até saiu uma reportagem pouco tempo atrás que uma vacina, um estilo de vacina, já está começando a chegar em fases de estudo, de aplicação, de testagem clínica. Mas o HIV, por ter essas peculiaridades, essas características diferenciadas, ele acaba, então, dificultando a produção de uma vacina. Porque a vacina ela tem que sensibilizar e levar, né, à produção de anticorpos. O problema é que esse vírus, por conseguir driblar o sistema imune, muitas vezes ele não vai estimular esse sistema a produzir os anticorpos. Então acaba que dificulta, que né, não favorece a produção de uma vacina. Então a gente ainda tem que esperar, ainda tem que apostar aí na ciência, porque a ciência é que a gente está vendo aí quão é importante, né, para o desenvolvimento e até para a cura de algumas doenças. Tá. Falando nisso, nós precisamos lembrar aqui que o HIV, a principal forma de transmissão desse vírus é através do contato sexual. Mas aí vem uma pergunta, né? A mãe que tem AIDS, né, HIV positivo, tem a doença, ela sempre vai passar para o seu filho na gravidez? E não, por isso que a gente trabalha aqui bastante o tratamento, a descoberta do vírus para poder se tratar. Então, geralmente nesses exames de pré-natal, né, a mãe às vezes descobre ser portadora e ao longo da gestação ela vai tomando os medicamentos. E isso minimiza muito a transmissão pela amamentação ou também a transmissão na hora do parto. Então, é muito importante que esta mulher ela se trate. Tá? E ela busque esse acompanhamento médico ao longo da sua gestação para evitar, né, a transmissão para o bebê. Tá? Então, uma dúvida bem interessante também, porque a gente frisa aqui na importância do diagnóstico e da prevenção, tá? Do tratamento com os medicamentos adequados. Claro, aí uma dúvida que eu achei até interessante é se as pessoas com HIV elas continuam tendo vontade de fazer sexo, se elas ainda têm libido. E sim, né, o HIV não interfere nessa questão da libido. E elas podem fazer sexo? Podem. Também tem que estar tratando, porque o tratamento, ele reduz muito a taxa de replicação viral. Então, esses vírus não ficam disponíveis na circulação sanguínea para serem transmitidos. Tá? Então, o tratamento da pessoa, ele leva uma vida praticamente normal. É claro que além do tratamento com os antirretrovirais, a gente também precisa daquela prevenção
que é a camisinha. E aí, a última pergunta do nosso vídeo de hoje é: a única forma de se prevenir da AIDS quando DST é através da camisinha? E sim. Claro, a gente já falou que a AIDS pode ser lá transmitida por transfusão de sangue, daí temos a triagem, pode ser transmitida por objetos perfuro-cortantes, como um compartilhamento de seringas, tudo bem. Dessas formas, aí a camisinha, obviamente, não tem como fazer a prevenção. Mas, no geral, a maioria, né, dos casos de HIV estão relacionados à falta de camisinha. E para se ter ideia, os homens são os mais acometidos pelo vírus. Então eles acabam sendo vetores. E uma curiosidade, né, é que essas pessoas, hoje o HIV, ele está em duas populações mais evidentes. Nos jovens de 15 a 24 anos, é o maior índice de HIV, porque os jovens já não estão mais assustados, já não têm usado, a maioria deles, quando questionados, diz que já teve relação sem camisinha, né? E a outra população de idosos, porque depois de um certo tempo, muitas vezes vai lá, vai sair, vai num bailão, né? Vai ter uma festa, vai ter alguma situação interessante, tem a relação, não dá essa importância para o uso da camisinha e aí acaba muitas vezes transmitindo para as suas parceiras. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então ainda a camisinha é a única forma de se prevenir. Então a gente tem lá aquela musiquinha, bota a camisinha, bota meu amor. É aí a gente tem que falar sobre esse assunto, a gente tem que insistir nisso, porque a gente sempre fala da camisinha para evitar a gravidez, mas a camisinha evita todas as doenças, então nós temos que fazer essa campanha. E a outra campanha que eu aposto aqui com vocês, que vocês divulguem, falem bastante, é dessa testagem, porque a descoberta, quanto antes de se descobrir, né, mais fácil é minimizar os danos, os sintomas e os problemas relacionados ao HIV. Então essa semana foi de conscientização, Dezembro Vermelho, que você aí em casa pense, compartilhe e vamos tomar cuidado porque esse vírus não tá de brincadeira. Hoje nós vivemos uma pandemia, não só de coronavírus não, nós vivemos uma pandemia de AIDS. Em as regiões mais pobres, como a África, a gente tem uma concentração, uma quantidade de pessoas enorme portadoras do vírus HIV e da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, nós precisamos nos cuidar. Esse é o nosso recado de hoje. Se você quiser aí mandar suas dúvidas, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, fdesnudes@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, curta nossas redes sociais. Afinal, você também pode ser o propagador dessas novidades e desses causos aí que a gente vai contar aqui no canal Desnudes. Um grande abraço para você, se cuida e até semana que vem. Um beijão!